Vamos agora então começar o nosso bloco 3, em que a gente vai falar um pouco sobre mindfulness e neurociência, de uma maneira mais detalhada. Então é importante entender o que mindfulness é na sua definição mais primordial, que é uma consciência do momento presente, uma presença no momento presente de maneira intencional e sem julgamentos. E como vimos no bloco anterior, o mindfulness ele veio do budismo e das tradições do sudeste asiático, mas ainda assim, ainda que ele venha dessa tradição mais oriental e milenar, ele está sendo altamente estudado com muitas pesquisas na área da psicologia comportamental, da psicologia cognitiva e, sobretudo, também da medicina e da neurociência. E o principal caminho que o mindfulness está seguindo dentro da neurociência é justamente entender quais são os efeitos dessas práticas, dessas habilidades no cérebro e no funcionamento das redes neurais. Então, agora, neste bloco, vamos falar de maneira mais detalhada e específica sobre esses efeitos que acontecem com essas práticas de consciência plena. Mas afinal, então, como que o mindfulness afeta? Quais são esses efeitos no nosso cérebro? O que as pesquisas demonstram na questão do efeito da estrutura cerebral é que o mindfulness ele tem a capacidade de aumentar o que é a matéria cinza do cérebro. E o que é essa matéria cinza? É justamente a região do cérebro responsável pelas funções cognitivas e responsável também pelas funções emocionais, do controle emocional do nosso corpo e da nossa mente. E um dos principais mecanismos dessa matéria cinza que existe na estrutura do nosso cérebro é justamente a plasticidade. E o que é a plasticidade como um mecanismo do cérebro? É a nossa capacidade, a capacidade do cérebro de reorganizar e se readaptar a partir das experiências que estão acontecendo no momento presente. Então, ao passo em que a gente está vivendo na realidade, nós estamos constantemente constantemente tendo a necessidade de reorganizar e readaptar as informações que existem, tanto no ambiente como internamente. O mindfulness, portanto, por ter essa capacidade de aumentar a densidade da matéria cinza do cérebro, que é responsável também por esse mecanismo da plasticidade cerebral, o mindfulness ele tem essa potência, esse poder de aumentar essa nossa capacidade de reorganização e readaptação das nossas experiências e da interação que a gente tem com a realidade. Então, quanto maior é essa plasticidade cerebral, por meio também desse incentivo, desse estímulo da prática de mindfulness, maior é a nossa capacidade também de reorganização e de readaptação no meio que a gente está, por causa que a gente consegue aumentar essa modulação cerebral por meio das nossas experiências emocionais, cognitivas e comportamentais. E agora vamos falar um pouco das áreas específicas em que o mindfulness atua no nosso cérebro. Vamos lá. É importante entender que isso é uma forma didática de trazer esses conhecimentos. Mas na prática, o mindfulness ele estimula diversas áreas cerebrais. A gente vai especificar algumas que são mais presentes, mais específicas. Mas quando a gente vê, o cérebro como um todo está funcionando de uma maneira diferente com a prática. E a principal região do cérebro em que o mindfulness atua é o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável por diversos mecanismos importantes do nosso corpo, como, por exemplo, autorregulação, flexibilidade cognitiva e planejamento de atividades. Então, na prática, o que acontece? Quanto maior é a ativação nessa região cerebral do córtex pré-frontal, maior é a nossa capacidade de tomada de decisões e de autorregulação emocional. Então, basicamente, o que acontece é que essa região ajuda a gente conseguir reduzir e regular melhor o estresse, a ansiedade, a tristeza. E isso faz com que, consequentemente, a gente tenha uma capacidade de interpretação da realidade melhor. A gente consegue diminuir os impulsos, a reatividade e consegue se organizar melhor no nosso mundo. E agora vamos para uma outra região do nosso cérebro que também é muito afetada pelo mindfulness, que é a amígdala. A amígdala é aquela região do cérebro que a gente diz que é mais primitiva. É a região que está ligada a esse lugar de instinto, de sobrevivência, principalmente
na região onde existe o medo, a sensibilidade ao medo. Esse medo da luta e fuga, essa resposta de a gente sempre estar nessa situação de sobrevivência. Então, é justamente na região da amígdala, essa região mais primitiva, em que existem essas funções cerebrais, desse processamento de emoções mais primitivas também, como por exemplo, o medo, a tristeza e a alegria. Mas aqui vai ser um pouco diferente, porque diferente do córtex pré-frontal, que quanto mais ativação se tem dessa região do cérebro, maior será também a regulação emocional. Aqui é o contrário. Então, quanto maior é essa ativação da amígdala, maior também vai ser a resposta ao estresse. Então, por exemplo, pessoas que estão traumatizadas, que têm estresse pós-traumático, elas têm a amígdala mais ativada, justamente porque elas tiveram que passar por situações mais semelhantes desse estado de sobrevivência na selva, na floresta. Então, o mindfulness, ele tem essa capacidade de diminuir essa ativação da região da amígdala, que é essa região ligada a essa função do medo, da luta e fuga. Então, essa amígdala ela fica menos sensível, ela fica mais inativa. E isso também permite que a gente aumente essa capacidade de produzir mais calma, relaxamento e clareza mental. E a última região, que é a mais impactada pela prática de mindfulness, é a do hipocampo. E o hipocampo é a região do nosso cérebro responsável por duas funções principais, que é a memória e o aprendizado. Essa capacidade de interpretar e de lembrar informações. Então, basicamente, quanto maior é a ativação do hipocampo, maior é a nossa capacidade de interpretação e processamento dessas informações que existem no ambiente externo. E o mindfulness está sendo comprovado pela neurociência que aumenta a ativação dessa região do nosso cérebro, do hipocampo. Portanto, o mindfulness, é, como ativação de mecanismos cerebrais, ele permite maior capacidade de processamento, aprendizado e interpretação das informações que existem no meio. Ele aumenta, então, portanto, aquilo que a gente diz que é esse nível de esclarecimento, interpretação, reflexão, discernimento sobre o que está acontecendo na realidade. E também é importante entender que quanto maior é a ativação do hipocampo, maior também é essa nossa capacidade de lidar melhor com os problemas. E isso significa não responder de maneira tão automática, tão reativa. A gente consegue, então, por meio desse processamento das informações, entender que existem diversos níveis de reatividade ao meio. E existem reatividades que geram maiores intensidades emocionais e outras reatividades que geram menos reatividades emocionais. Então, de modo geral, aumenta essa nossa sabedoria para lidar com as situações adversas que acontecem na nossa vida. Bom, agora que a gente falou das principais regiões do cérebro que são afetadas, impactadas pelas práticas de mindfulness, vamos falar especificadamente da relação do mindfulness com emoções e transtornos específicos com base nessa perspectiva da neurociência. Uma das descobertas mais promissoras da neurociência, nessas pesquisas envolvendo os impactos do mindfulness no cérebro, é justamente na resposta e redução da ansiedade e do estresse e, consequentemente, também da depressão. E o mais importante para você entender qual que é a base para o entendimento científico do porquê que o mindfulness regula tanto o estresse, a ansiedade e a depressão, é justamente um hormônio que se chama cortisol. Cortisol é esse hormônio que o nosso organismo produz quando a gente acorda, para que a gente fique com energia para realizar as tarefas, para lidar com os problemas que existem na floresta. É uma forma, é um mecanismo do corpo para geração de energia, para geração dessa potência para realizar e superar atividades, adversidades, desafios que existem no meio. Então, o mindfulness, ele tem essa capacidade de reduzir esse cortisol, sobretudo no início do nosso dia. Então, quando a gente consegue reduzir esse cortisol, esse hormônio ligado ao estresse, a gente consegue reduzir esses níveis de ansiedade, esses níveis de reatividade emocional, e a gente consegue ativar
outros modos, outros sistemas no nosso corpo e no nosso cérebro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Sabe quando que você acorda e está estressado, com dificuldade para pensar direito? Quando você está nessa situação, você está com os níveis de cortisol altos. Ou seja, alto cortisol significa dor de cabeça, irritabilidade, tristeza, ansiedade, palpitação. Tudo isso são os sintomas desses níveis de cortisol que estão mais altos do que deveriam. Então, quando a gente consegue reduzir os níveis do cortisol, a gente consegue também ter efeitos e benefícios muito práticos, como, por exemplo, pensar melhor, respirar melhor, interagir com as pessoas, se comunicar de maneira mais adequada, ter mais resiliência, mais persistência, mais paciência. Todas essas habilidades, todos esses benefícios, eles são consequências de uma capacidade do cérebro de conseguir reduzir esses níveis de cortisol, que são os hormônios ligados ao estresse e à ansiedade. E agora vamos falar do mindfulness e da conectividade cerebral, que também é um outro conceito muito importante, assim como a plasticidade cerebral. O que as pesquisas têm demonstrado é que o mindfulness ele melhora também esse conceito, essa função, esse mecanismo cerebral que é da conectividade. E o que é essa conectividade? É a capacidade do cérebro de conseguir comunicar regiões diferentes. Então, pouca conectividade é um cérebro que tem pouca capacidade de comunicação entre essas regiões, entre essas ativações de áreas diferentes do cérebro. E a conectividade mais alta é um cérebro que ele tem maior potência integrativa, porque ele tem mais comunicação entre essas regiões diferentes. Então, um exemplo disso é justamente com duas regiões que são fundamentais, que a gente já colocou aqui nesse bloco, que é o córtex pré-frontal e a amígdala. Então, o córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro responsável pela regulação emocional. E a amígdala é a região do cérebro responsável pelo medo, pela emissão do medo no organismo. Então, quando existe uma maior conectividade cerebral, existe maior capacidade do córtex pré-frontal em transmitir uma informação para a amígdala de que o medo que o organismo está respondendo àquele meio não é necessário. Então, quanto maior essa conectividade maior cerebral, maior é essa capacidade de se lidar com as emoções de maneira diferente. Por causa que é justamente essa reação, dessa conexão, que permite essa maior ampliação dos modelos de respostas possíveis frente a uma situação desafiadora. Que o importante aqui é entender que não se trata só de ter autorregulação, mas se trata dessa autorregulação conseguir ter efeitos práticos em outras regiões que são responsáveis, por exemplo, pela emissão de respostas ao estresse ou a produção do cortisol no nosso corpo e no nosso organismo. Então, quanto maior essa conectividade cerebral, maior é a nossa capacidade de conseguir organizar tanto as nossas emoções, nossos pensamentos e os nossos comportamentos nessa praticidade de a gente conseguir lidar com as situações desafiadoras e preservar estados de relaxamento e de calma. Então, para concluir, a gente viu que as evidências e as pesquisas científicas de neurociência estão comprovando cada vez mais os benefícios do mindfulness, sobretudo na regulação e redução do estresse e da ansiedade e da depressão. E isso acontece, como a gente viu aqui, por diversos fatores. E um dos principais fatores é essa capacidade de alteração tanto desses mecanismos e dessas funções cerebrais, quanto também da própria estrutura que permite a produção desses mecanismos. Então é importante entender que o mindfulness ele tem essa potência de conseguir moldar e de esculpir o cérebro, justamente porque ele tem uma capacidade de alterar tanto esses mecanismos quanto a própria estrutura cerebral. Então, quando a gente consegue de maneira consciente moldar, a gente está cultivando um cérebro, uma mente cada vez mais eficiente, cada vez mais equilibrada e resiliente
frente às dificuldades que são apresentadas. Então, de um modo geral, é importante entender que a neurociência está caminhando para dois níveis de benefícios em relação ao mindfulness, que são quais? São os benefícios ligados à redução dos sintomas negativos, seja sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, esgotamento emocional, burnout, tanto também para a qualidade de vida e a promoção do bem-estar social, que é a melhoria dos relacionamentos interpessoais, a melhoria da concentração, da produtividade, a melhoria desses níveis de motivação em relação às atividades que estamos fazendo. Então, de modo geral, essa capacidade do mindfulness de esculpir e moldar o cérebro proporcionam tanto a redução daquilo que seriam esses aspectos negativos do nosso corpo e da nossa mente, como também a valorização e superestimulação desses aspectos positivos de maior qualidade de vida e bem-estar social.